Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre os períodos da pré-história, ou seja, os períodos paleolíticos e os períodos neolíticos, tudo bem? Olha só o que eu vou dizer para vocês aqui sobre o período paleolítico, né? O período, né, que é conhecido como o período da pedra lascada, pois os instrumentos fabricados, né, nessa época, eles eram bem rudimentares. Trouxe uma imagem, né, do homem nesse período do paleolítico. Então, apesar da diversidade, né, que houve de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período, como eu havia mencionado para vocês, né, ele ficou conhecido como o período, né, da pedra lascada, pois essa, né, seria o que? Seria a principal matéria-prima usada entre diferentes povos na confecção de instrumentos. Olha só que legal, né, gente? Ou seja, no período paleolítico, período em que foram criados, né, os primeiros utensílios de pedra, até o início da prática da agricultura, né, há cerca de 12 mil anos, os grupos humanos, né, eles eram nômades, eram caçadores e coletores. Por isso, né, foi fundamental desenvolver objetos de caça para a coleta e o processamento de alimentos, né, gente? Trouxe outra imagem aqui, né, para mim mostrar para vocês, né, que os objetos, né, como eu mencionei para vocês, como lanças e machados, geralmente eles eram feitos de pedra, mas também eles eram usados, né, madeiras, ossos e chifres, né, na confecção. E em muitos lugares as peles dos animais também elas eram utilizadas, né, para fazer vestimentas. Olha só. Então, olha aqui que eu trouxe para vocês umas curiosidades, ó, que os nossos ancestrais, eles viviam da coleta de frutos, raízes, pesca e caça. Viviam em bandos e dividiam o espaço e as atividades. Também havia a divisão sexual do trabalho. As mulheres faziam a coleta e os homens eles caçavam, né? Eram nômades, né? Como eu havia mencionado. Ou seja, eles não tinham habitação fixa e viviam sempre mudando de lugar. Foi no Paleolítico, né, que o ser humano, né, ele fez nessa grande conquista, né? Ele dominou o fogo. Olha só a imagem, né, ilustrativa que eu trouxe para vocês, né, do homem nesse período paleolítico, né? Aí, gente, o outro período da história que eu falei para vocês que a gente ia falar, né, que é o período, né, neolítico, né? Então, com o desenvolvimento, né, de novas técnicas para a fabricação, né, de instrumentos de pedra, como por exemplo, como machados, raspadores e outros, ele fez, né, com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior ao Paleolítico, que é conhecido como o quê? Como a Idade da Pedra Polida, né? Pois os instrumentos, né, foram bem melhorados, né, pessoal? Olha só a imagem que eu trouxe para vocês, né? Então, esse período, né, ele estendeu-se aproximadamente, né, até 12 mil, até 6 mil anos atrás, né, devido à prática da agricultura e da domesticação de animais, tá certo, pessoal? Olha só as imagens super interessantes, né, nesse período que eu falei para vocês, nesse período do Neolítico. Então, no período Neolítico, os humanos, eles aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura, isto é, a cultivar os alimentos. Fim da era glacial, né, 14 mil e 10 mil anos atrás, aumento da cobertura vegetal, secamento dos rios e lagos de água doce, desertificação de algumas regiões, desaparecimento de grandes mamíferos, entre outras mudanças, né? Teve o que também? A Revolução Neolítica, que foi um conjunto de transformações econômicas, técnicas sociais, produtivas, culturais, que alteraram, né, o modo de vida, organização e produção de alimentos dos grupos humanos, ou seja, domesticação de plantas e animais, né? Então, nós também tivemos a Revolução Agrícola, né? Jericó, Índia, China, Europa, África e América. Ou seja, começaram a desenvolver técnicas agrícolas, o que lhes permitiram cultivos de grãos e cereais, né?
Devido a isso, nossos ancestrais, com o passar dos anos, foram tornando-se o que? Sedentários, ou seja, ficavam fixos, né, em um só lugar. Neste período, né, começou-se a trabalhar com barro e argila, isto é, desenvolveu-se o que? A cerâmica. Houve também a produção de tecidos e cestos. Tudo isso levou a um crescimento da comunidade. Logo surgiram as aldeias e a necessidade de organização. Então, surgiram as regras, maneira de organizar o trabalho e de dividir os alimentos. Logo também surgiram os líderes das aldeias, porém eles não tinham poder de mando, cabia a eles solucionar situações de conflitos na comunidade. Esses líderes provavelmente eles seriam o quê? Eles seriam escolhidos devido à sua oratória, habilidade como caçador ou capacidade de coordenar as atividades guerreiras, né, pessoal? Então, nós tivemos também a Idade dos Metais. Neste período foi desenvolvido a metalurgia. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, depois o estanho, bronze e mais tarde o ferro. Aos poucos, né, nossos ancestrais, eles foram abandonando os instrumentos de pedra. Com o aumento populacional, começaram a surgir as cidades e com elas os artesãos, sacerdotes, guerreiros e comerciantes. Temos também o quê? Que as cidades elas surgem na Mesopotâmia, Egito e também na Índia e na China. E uma das mais antigas foi Jericó, na Palestina. Um núcleo há mais de 11.000 anos. Trouxe também, falando para vocês sobre a arte rupestre, né? Que são? Essa arte rupestre, ela vai ser o quê? Ela vai ser o conjunto de inscrições, desenhos e pinturas em cores ou em preto e branco, né? Gravado nas rochas pelos primeiros habitantes da terra. Olha só a imagem de uma arte rupestre que eu trouxe para vocês, tá legal? Que era gravado nas pedras, né? Trouxe outro também para vocês observarem, né? Olha só que legal também, eu trouxe mais uma para vocês verem, né? Sobre arte rupestre. Agora vamos ver sobre esculturas. Os artistas desse período também realizavam trabalho em esculturas. É possível notar a ausência da figura masculina, tanto nas pinturas quanto nas esculturas. Acredita-se que a presença da representação feminina, né, se dá em razão da crença de que as pequenas estatuetas femininas seriam amuletos relacionados com o culto à fertilidade, ou seja, um fator decisivo para a sobrevivência do grupo. Nesse trabalho destaca-se o Vênus, né, de Willendorf, tudo bem? Olha só uma imagem de esculturas que eu trouxe para vocês observarem. Legal, né, galera? Outro também que eu trouxe para vocês observarem, né, de imagem de escultura. Bem, pessoal, espero, né, que vocês tenham compreendido, né? Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente à aula e vejam mais atentamente, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima, tá bom, galera?